Um idoso vivia sob os cuidados de seu filho, especialmente por ter Alzheimer. Certo dia, sem perceber, o idoso abriu o portão para um pitbull de rua. O cachorro, que inicialmente parecia assustador, sem saber, iria ajudar a curar a família. Quando dois ladrões tentaram invadir a casa, todos quase desmaiaram com o que aconteceu. Antes de ouvir essa história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal. Antes de ouvir essa história emocionante, não esqueça de se inscrever no canal. O som estridente do despertador cortou o silêncio da madrugada, arrancando Rodrigo de um sono agitado e repleto de preocupações. Com um gemido abafado, ele estendeu a mão para silenciar o aparelho, seus olhos ainda pesados de cansaço. Eram 5h30 da manhã e mais um dia desafiador o aguardava. Sentando-se na beira da cama, Rodrigo esfregou o rosto, tentando afastar os últimos vestígios de sono. Seus pensamentos imediatamente se voltaram para seu pai, Antônio, dormindo no quarto ao lado. A rotina dos últimos meses pesava sobre seus ombros como uma carga invisível, mas inescapável. Levantando-se com um suspiro, Rodrigo caminhou silenciosamente até o quarto de Antônio. Abriu a porta devagar, evitando fazer qualquer ruído que pudesse perturbar o sono do pai. A luz suave que se infiltrava pelas frestas da cortina revelava a figura frágil de Antônio, um homem que outrora fora forte e vibrante, agora reduzido a uma sombra de si mesmo pela implacável marcha do Alzheimer. Rodrigo observou o pai por alguns instantes, seu coração apertado por uma mistura de amor e tristeza. Antônio dormia tranquilamente, alheio às preocupações que assolavam seu filho. Com cuidado, Rodrigo ajustou o cobertor sobre os ombros do pai e saiu do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si. Na cozinha, enquanto preparava um café forte, Rodrigo deixou sua mente vagar pelos eventos que o trouxeram até ali. Há apenas um ano, sua vida era completamente diferente. Trabalhava como engenheiro em uma empresa promissora, namorava Camila, uma médica dedicada, e planejava comprar seu próprio apartamento. Tudo mudou quando recebeu aquela ligação fatídica de sua tia Marta. Rodrigo, seu pai, ele não está bem. Acho que precisamos conversar pessoalmente. As palavras de tia Marta ainda ecoavam em sua mente, trazendo consigo uma onda de emoções conflitantes. Naquela mesma noite, ele descobriu que Antônio havia sido diagnosticado com Alzheimer em estágio inicial. A notícia caiu como um raio, abalando os alicerces de sua vida cuidadosamente planejada. Sem hesitar, Rodrigo tomou a decisão que mudaria o curso de sua existência. Abandonou seu emprego promissor e terminou seu relacionamento com Camila para se dedicar integralmente aos cuidados do pai. Foi uma escolha difícil, mas para ele, a única possível. Antônio sempre fora seu herói, seu porto seguro. Agora era a vez de Rodrigo retribuir todo o amor e cuidado que recebera ao longo da vida. O aroma do café preencheu a cozinha, trazendo Rodrigo de volta ao presente. Ele olhou para o relógio. 6h15. Em breve precisaria acordar Antônio, ajudá-lo com sua higiene matinal e preparar o café da manhã. Depois teria que correr para seu novo emprego como professor substituto em uma escola local. Um trabalho que, embora menos prestigioso e lucrativo que sua antiga posição de engenheiro, oferecia a flexibilidade necessária para cuidar de seu pai. Enquanto sorvia seu café, Rodrigo folheava distraidamente um álbum de fotos que sempre deixava sobre a mesa da cozinha. Era uma tática que desenvolvera para ajudar Antônio a se lembrar de momentos importantes de sua vida. As imagens capturavam instantes de felicidade. Antônio jovem, sorrindo ao lado da esposa no dia do casamento. Rodrigo, ainda bebê nos braços do pai orgulhoso. Férias em família na praia. Uma foto em particular chamou a atenção de Rodrigo. Nela, Antônio, então com seus 50 anos, segurava um troféu de pescaria, seu rosto radiante de alegria. Aquela imagem pertencia a um passado não tão distante, mas que agora parecia pertencer a outra vida. Rodrigo sentiu um nó na garganta ao pensar em como as coisas haviam mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. O som de passos hesitantes no corredor arrancou Rodrigo de suas reflexões. Antônio apareceu na porta da cozinha, o cabelo grisalho despenteado e uma expressão confusa no rosto. "Bom dia, pai", Rodrigo disse, forçando um sorriso.
Acordou cedo hoje, hein? Antônio olhou ao redor, parecendo desorientado. Onde estou? O coração de Rodrigo apertou-se. Eram momentos como esse que tornavam sua nova realidade tão dolorosa. Você está em casa, pai. Na nossa cozinha. Quer um café? Lentamente o reconhecimento pareceu despertar nos olhos de Antônio. Ah, sim, claro, filho. Um café seria ótimo. Rodrigo guiou o pai gentilmente até a mesa, ajudando-o a se sentar. Enquanto preparava uma xícara de café com leite para Antônio, ele não pôde deixar de notar como os papéis haviam se invertido. Agora, era ele quem cuidava, quem protegia, quem se preocupava. Olha só essa foto, pai, Rodrigo disse apontando para a imagem do troféu de pesca. Lembra desse dia? Você pegou um robalo enorme. Antônio inclinou-se sobre o álbum, seus olhos ganhando um brilho de interesse. Por um momento, Rodrigo viu um lampejo do pai que conhecera, forte, confiante, cheio de vida. Ah, sim, aquele peixe deu trabalho, mas eu não desisti. Nunca desisto, você sabe. Rodrigo sorriu genuinamente dessa vez. É verdade, pai, você nunca desiste. O resto da manhã transcorreu em sua rotina habitual. Rodrigo ajudou Antônio com o banho, a se vestir e a tomar os medicamentos. Cada tarefa era realizada com paciência e amor, embora o cansaço começasse a pesar sobre seus ombros. Às 8h30, a campainha tocou. Era Dona Zulmira, a vizinha de confiança que ficava com Antônio durante as manhãs, enquanto Rodrigo trabalhava. Bom dia, seu Rodrigo. Ela cumprimentou com um sorriso caloroso. Como estão as coisas hoje? Bom dia, Dona Zulmira. Estamos indo, Rodrigo respondeu tentando soar otimista. Papai teve uma boa noite. O café da manhã está na mesa e os remédios do almoço estão separados na caixinha. Enquanto se preparava para sair, Rodrigo sentiu uma pontada de culpa. Parte dele queria ficar, passar mais tempo com o pai, assegurar-se de que tudo ficaria bem. Mas sabia que precisava trabalhar, manter a casa funcionando, garantir que pudessem pagar as contas e os tratamentos de Antônio. Tchau, pai, disse Rodrigo abraçando Antônio. Volto logo, tá bom? Dona Zulmira vai ficar aqui com você. Antônio assentiu, seus olhos momentaneamente nublados pela confusão. Você vai voltar mesmo? A pergunta tão inocente e ao mesmo tempo tão carregada de medo partiu o coração de Rodrigo. Claro que sim, pai, eu sempre volto. Prometo. Com um último olhar para Antônio, Rodrigo saiu de casa, seu peito pesado com a responsabilidade e o amor que carregava. Enquanto caminhava até o ponto de ônibus, ele refletia sobre o quanto sua vida havia mudado e os desafios que ainda estavam por vir. O que Rodrigo não sabia era que, em breve, um evento inesperado transformaria completamente a dinâmica de sua família. Uma chegada imprevista que traria não apenas novos desafios, mas também uma luz de esperança em meio à escuridão que parecia envolver sua vida. Mas, por enquanto, ele seguia em frente, um dia de cada vez, guiado pelo amor incondicional por seu pai e pela determinação de enfrentar qualquer obstáculo que o destino colocasse em seu caminho. O sol da tarde já se inclinava no horizonte quando Rodrigo finalmente chegou em casa. Exausto após um dia repleto de aulas agitadas e reuniões intermináveis na escola, ele ansiava por alguns momentos de tranquilidade. No entanto, sabia que sua jornada estava longe de terminar. Boa tarde, Dona Zulmira, cumprimentou ao entrar, forçando um sorriso, apesar do cansaço evidente em seu rosto. Como foi o dia? A senhora de cabelos grisalhos levantou-se da poltrona da sala onde estivera fazendo crochê. Ah, seu Rodrigo, foi um dia tranquilo. Seu Antônio está no quarto, cochilando um pouquinho. Tomou todos os remédios direitinho e até comeu bem no almoço. Rodrigo sentiu um peso sair de seus ombros. Dias tranquilos eram cada vez mais raros e ele apreciava cada um deles. Que bom, Dona Zulmira. Não sei o que faria sem a senhora. Após se despedir da vizinha, Rodrigo caminhou silenciosamente até o quarto do pai. Parou na porta, observando a figura adormecida de Antônio. Mesmo em sono, as linhas de preocupação e confusão não abandonavam completamente o rosto do idoso. Com um suspiro, Rodrigo retirou-se para a cozinha. Enquanto preparava um lanche rápido, sua mente vagava pelos eventos do dia.
As aulas haviam sido particularmente desafiadoras, com alunos inquietos e uma pilha crescente de trabalhos para corrigir. Ainda assim, ele se sentia grato por ter encontrado esse emprego que lhe permitia estar em casa todas as tardes com seu pai. O som de passos arrastados no corredor anunciou que Antônio havia acordado. Rodrigo imediatamente largou o que estava fazendo e foi ao encontro do pai. Oi, pai. Dormiu bem? Antônio olhou para o filho, seus olhos nublados por um momento, antes de um lampejo de reconhecimento surgir. Rodrigo, já voltou do trabalho? Sim, pai. Cheguei há pouco. Quer um café? Enquanto preparava o café para ambos, Rodrigo observava o pai pelo canto do olho. Antônio parecia mais lúcido hoje, o que era sempre um motivo de alegria. Esses momentos de clareza eram preciosos, ilhas de normalidade em um oceano de confusão. Sentados à mesa da cozinha, pai e filho desfrutavam de um raro momento de paz. Rodrigo aproveitou para contar sobre seu dia na escola, as travessuras dos alunos, as pequenas vitórias em sala de aula. Antônio ouvia atentamente, ocasionalmente fazendo perguntas ou comentários que demonstravam que, pelo menos por hora, estava totalmente presente. Sabe, filho, Antônio começou, sua voz carregada de emoção. Eu sei que não deve ser fácil para você. Cuidar de mim, trabalhar. Às vezes eu me lembro de como as coisas eram antes e... Rodrigo estendeu a mão, segurando a do pai. Pai, não se preocupe com isso. Estou aqui porque quero estar. Você sempre cuidou de mim, agora é minha vez de retribuir. Os olhos de Antônio se encheram de lágrimas. Você é um bom filho, Rodrigo. Eu tenho orgulho de você. Aquelas palavras tão simples e ao mesmo tempo tão poderosas atingiram Rodrigo como um raio. Toda a exaustão, toda a frustração acumulada nos últimos meses pareceu se dissipar por um instante. Naquele momento, ele soube que todos os sacrifícios valiam a pena. O resto da tarde transcorreu em uma rotina confortável. Rodrigo ajudou o pai com exercícios de memória recomendados pelo médico, leram juntos o jornal do dia e assistiram a um documentário sobre a natureza na TV. Era quase possível esquecer por alguns momentos a sombra da doença que pairava sobre eles. À noite, depois de ajudar Antônio a se preparar para dormir, Rodrigo finalmente teve um momento para si. Sentado na varanda de casa, ele contemplava as estrelas, permitindo-se, pela primeira vez no dia, sentir verdadeiramente o peso de sua realidade. Seus pensamentos vagaram para Camila, sua ex-namorada. Perguntou-se o que ela estaria fazendo agora, se pensava nele às vezes. A decisão de terminar o relacionamento para se dedicar ao pai havia sido uma das mais difíceis de sua vida, mas Rodrigo sabia que não poderia ter feito diferente. Um latido distante chamou sua atenção, trazendo-o de volta ao presente. Rodrigo olhou para a rua deserta, notando um cachorro magro que passava apressado pela calçada. Por um momento, sentiu uma pontada de empatia pelo animal solitário, reconhecendo nele um reflexo de sua própria solidão. Suspirando, Rodrigo levantou-se para entrar. Era hora de tentar dormir um pouco antes que o novo dia chegasse com seus desafios. Ao fechar a porta da varanda, no entanto, ele não pôde deixar de sentir que algo estava prestes a mudar. Era apenas um pressentimento, uma sensação indefinível no fundo de sua mente, mas estava lá. Na manhã seguinte, Rodrigo acordou com o som familiar do despertador. A rotina se repetia: levantar-se, verificar o pai, preparar o café da manhã. Mas havia algo diferente no ar, uma energia que ele não conseguia explicar. Enquanto ajudava Antônio a se vestir, Rodrigo notou que o pai parecia mais agitado que o normal. Seus olhos vagavam constantemente pela janela, como se procurassem algo. Tudo bem, pai? Está procurando alguma coisa? Antônio franziu a testa, confuso. Não sei. Parece que tem alguém lá fora. Ouviu um barulho estranho durante a noite. Rodrigo tentou acalmar o pai, atribuindo a agitação a um sonho ou a uma confusão momentânea. No entanto, ao abrir as cortinas da sala, ele se surpreendeu com a cena que encontrou. Ali, no pequeno jardim da frente, estava um cachorro. Não era o vira-lata magro que Rodrigo vira na noite anterior, mas um pitbull robusto de pelagem cinza. O animal olhava fixamente para a janela, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Pai, você está vendo isso?
Rodrigo perguntou incrédulo. Antônio se aproximou da janela, seus olhos se iluminando com uma curiosidade que Rodrigo não via há muito tempo. Um cachorro. Ele parece perdido, filho. Rodrigo hesitou, dividido entre a preocupação com a segurança do pai e a compaixão pelo animal que claramente precisava de ajuda. Fique aqui, pai. Vou ver o que está acontecendo. Cautelosamente, Rodrigo abriu a porta da frente. O pitbull, ao vê-lo, começou a abanar o rabo, sua postura relaxando visivelmente. Não havia coleira ou qualquer identificação visível. Ei, amigão! Rodrigo chamou suavemente, estendendo a mão. De onde você veio? Para sua surpresa, o cachorro se aproximou, cheirando sua mão antes de se sentar, olhando expectante para Rodrigo. Havia algo no olhar do animal, uma mistura de inteligência e gentileza, que tocou profundamente Rodrigo. Naquele momento, Antônio apareceu na porta, ignorando as instruções do filho para ficar dentro de casa. Que cachorro bonito! Ele parece ser amigável, não é? Antes que Rodrigo pudesse responder, Antônio já estava ao lado do pitbull, acariciando sua cabeça com uma naturalidade que surpreendeu o filho. O cachorro, por sua vez, parecia absolutamente encantado com a atenção do idoso. Pai, cuidado! Rodrigo advertiu, ainda apreensivo. Não sabemos nada sobre esse cachorro, mas Antônio apenas sorriu, um sorriso genuíno que Rodrigo não via há meses. Ah, filho, não se preocupe. Esse aqui é um bom rapaz, dá para ver nos olhos dele. Observando a cena inusitada, seu pai, geralmente confuso e retraído, interagindo animadamente com um cão desconhecido, Rodrigo sentiu uma onda de emoções contraditórias. Preocupação, com certeza, mas também uma centelha de esperança. Havia algo neste encontro inesperado que parecia certo. E então, filho? Antônio perguntou, sua voz carregada de uma empolgação quase infantil. Podemos ficar com ele? Rodrigo olhou do pai para o cachorro e de volta para o pai. A decisão que estava prestes a tomar mudaria suas vidas de maneiras que ele nem podia imaginar. Mas naquele momento, vendo a alegria nos olhos de Antônio, ele soube que não tinha escolha. Vamos ver, pai, respondeu tentando soar cauteloso. Primeiro precisamos verificar se ele não tem um dono procurando por ele. Mas no fundo, Rodrigo já sabia. Este cachorro, por algum capricho do destino, havia encontrado seu caminho até eles. E talvez, apenas talvez, ele fosse exatamente o que eles precisavam. Os dias que se seguiram à chegada do pitbull foram uma montanha-russa de emoções para Rodrigo. Por um lado, ele estava maravilhado com o efeito positivo que o animal tinha sobre seu pai. Antônio parecia mais animado, mais presente, quase como se a presença do cão tivesse despertado uma parte adormecida de sua mente. Por outro lado, Rodrigo não podia ignorar as preocupações práticas que surgiam com a adição de um novo membro à família. Depois de verificar com os vizinhos e colocar anúncios na região, ficou claro que o pitbull não tinha um dono à sua procura. Rodrigo decidiu levá-lo ao veterinário para um check-up completo, descobrindo que, apesar de estar um pouco magro, o cão estava saudável. Ele deve ter entre 3 e 4 anos, explicou a veterinária doutora Luciana, enquanto examinava o animal. É um macho não castrado. Vocês já pensaram em um nome para ele? Rodrigo olhou para o pai, que acompanhara a consulta com um interesse incomum. O que você acha, pai? Que nome podemos dar a ele? Antônio franziu a testa, pensativo. Por um momento, Rodrigo temeu que o pai estivesse tendo um de seus episódios de confusão. Mas então, os olhos de Antônio se iluminaram. Que tal, guardião? Ele parece um verdadeiro protetor, não é? Rodrigo sorriu, surpreso e emocionado com a lucidez do pai. Guardião é perfeito, pai. E assim Guardião se tornou oficialmente parte da família. A adaptação não foi fácil. Rodrigo teve que reorganizar a rotina da casa para incluir as necessidades do cão. Passeios regulares, alimentação, banhos. Mas a cada dia que passava, ficava mais evidente que Guardião era exatamente o que eles precisavam. Uma manhã, cerca de 2 semanas após a chegada de Guardião, Rodrigo acordou sobressaltado. Algo estava diferente. Ele podia ouvir vozes vindas da cozinha, a voz de seu pai mais clara e animada do que há meses, e os latidos ocasionais de Guardião. Intrigado,
Rodrigo se levantou e caminhou silenciosamente até a cozinha. A cena que encontrou o deixou boquiaberto. Antônio, totalmente vestido e aparentemente bem disposto, estava preparando o café da manhã. Guardião estava sentado obedientemente ao seu lado, olhando expectante para cada movimento do idoso. "Pai!" Rodrigo chamou hesitante. "O que está acontecendo? Você está bem?" Antônio se virou, um sorriso radiante em seu rosto. "Bom dia, filho. Achei que seria legal fazer uma surpresa para você. Guardião me acordou cedo, então pensei em preparar o café. Lembrei daquela receita de panquecas que sua mãe costumava fazer." Rodrigo ficou paralisado por um momento, lutando para processar o que estava vendo e ouvindo. Seu pai não apenas estava lúcido, mas também havia se lembrado de uma receita antiga, algo que não acontecia há muito tempo. "Isso é incrível, pai." Rodrigo finalmente conseguiu dizer, sua voz embargada pela emoção. "Precisa de ajuda com alguma coisa?" Não, está tudo sob controle." Antônio respondeu, virando uma panqueca na frigideira com surpreendente destreza. "Por que você não leva Guardião para um passeio rápido? Quando voltarem, o café estará pronto." Ainda atordoado, Rodrigo concordou. Enquanto caminhava com o Guardião pelo quarteirão, sua mente fervilhava. Era como se um milagre tivesse acontecido durante a noite. Ele sabia que não deveria se empolgar demais. O Alzheimer era uma doença imprevisível, com altos e baixos. Mas era impossível não sentir uma onda de esperança. De volta à casa, o aroma de café fresco e panquecas recém-feitas os recebeu. Antônio havia arrumado a mesa com esmero, incluindo até mesmo um prato com pedaços de carne para Guardião. Durante o café da manhã, Rodrigo observou maravilhado como seu pai conversava animadamente, relembrando histórias do passado com uma clareza que não demonstrava há meses. Guardião, por sua vez, parecia entender a importância do momento, permanecendo quieto ao lado da mesa, seus olhos atentos, alternando entre pai e filho. "Sabe, Rodrigo," Antônio disse entre uma mordida e outra, "eu sei que nem sempre estou presente, mas quero que você saiba o quanto aprecio tudo o que tem feito por mim. E trazer Guardião para nossa família foi a melhor decisão que poderíamos ter tomado." Rodrigo sentiu um nó na garganta. "Pai, eu..." "Não, deixe-me terminar." Antônio interrompeu gentilmente. "Sei que não sou mais o homem que costumava ser. Há dias em que mal reconheço meu próprio reflexo no espelho, mas desde que Guardião chegou, sinto como se uma parte de mim estivesse despertando. É como se ele me ancorasse no presente, entende?" Rodrigo assentiu, incapaz de falar. Ele entendia perfeitamente. Nos últimos dias, havia notado mudanças sutis, mas significativas, no comportamento do pai. Antônio parecia mais alerta, mais engajado com o mundo ao seu redor. E tudo isso graças a um cão que aparecera do nada em suas vidas. "Obrigado, filho." Antônio continuou estendendo a mão para segurar a de Rodrigo. "Por não desistir de mim, por trazer Guardião para nossas vidas, por ser o filho maravilhoso que você é." Naquele momento, sentado à mesa da cozinha com seu pai e seu novo companheiro canino, Rodrigo sentiu uma onda de emoções o invadir. Gratidão, amor, esperança. Tudo misturado em um turbilhão que ameaçava transbordar. "Eu que agradeço, pai." Rodrigo finalmente conseguiu dizer, sua voz embargada. "Por tudo o que você sempre fez por mim. Estamos juntos nessa, os três agora." Guardião, como se entendesse o peso do momento, soltou um latido suave e apoiou a cabeça no colo de Antônio. O idoso sorriu, acariciando as orelhas do cão com carinho. O resto da manhã transcorreu em uma atmosfera quase mágica. Rodrigo cancelou suas aulas do dia, decidindo aproveitar ao máximo esse momento de lucidez do pai. Eles passaram horas conversando, relembrando histórias antigas, rindo de piadas há muito esquecidas. Guardião permaneceu ao lado deles o tempo todo, como um guardião silencioso de seus momentos de felicidade. À tarde, decidiram dar um passeio pelo bairro, algo que não faziam juntos há meses. Antônio caminhava devagar, apoiando-se em Rodrigo de um lado e segurando a coleira de Guardião do outro. Vizinhos os cumprimentavam, surpresos e felizes em ver Antônio tão bem. Enquanto caminhavam, Rodrigo não pôde deixar de pensar em como a vida podia mudar tão rapidamente. Há apenas algumas semanas, ele se sentia sobrecarregado,
quase desesperançoso. Agora, com o guardião ao seu lado, sentia como se um novo capítulo estivesse começando. De volta à casa, exaustos mas felizes, eles se acomodaram na sala. Antônio logo adormeceu em sua poltrona favorita. Guardião deitado fielmente a seus pés. Rodrigo os observava, seu coração cheio de uma emoção que mal podia conter. Naquela noite, depois de ajudar o pai a se deitar, Rodrigo sentou-se na varanda com o guardião. As estrelas brilhavam intensamente no céu escuro, como se celebrassem junto com eles este dia especial. "Obrigado, amigão", Rodrigo murmurou acariciando a cabeça do cão. "Você não faz ideia do bem que está fazendo para nós." Guardião olhou para ele com seus olhos inteligentes, como se compreendesse cada palavra. Naquele momento, Rodrigo soube que, não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos. Pai, filho e seu fiel guardião, unidos por laços mais fortes que qualquer adversidade. As semanas seguintes trouxeram uma nova rotina para a casa de Rodrigo e Antônio. Guardião se integrou perfeitamente à família, trazendo uma energia renovada e um senso de propósito que há muito faltava. No entanto, a vida raramente segue um caminho linear, especialmente quando se lida com uma doença tão imprevisível quanto o Alzheimer. Uma manhã de sábado, Rodrigo acordou com o som de latidos agitados. Alarmado, ele correu para a sala, encontrando o guardião em frente à porta aberta, latindo insistentemente. O coração de Rodrigo gelou quando percebeu que seu pai não estava em lugar algum. "Pai?", chamou Rodrigo, o pânico crescendo em sua voz. "Pai, onde você está?" Guardião continuava latindo, olhando para Rodrigo e então de volta para a rua como se tentasse comunicar algo. Subitamente, Rodrigo entendeu. "Você sabe onde ele está, não é, garoto?", perguntou, agarrando rapidamente a coleira de Guardião. "Vamos, me leve até ele." Sem hesitar, Guardião puxou Rodrigo para fora, guiando-o pelas ruas do bairro. O cão parecia ter um propósito claro, seguindo um rastro invisível com determinação. Após alguns minutos que pareceram uma eternidade, eles viraram uma esquina e Rodrigo avistou seu pai. Antônio estava parado no meio da calçada, olhando ao redor com uma expressão confusa e assustada. Vestia apenas o pijama e chinelos, tremendo ligeiramente no ar fresco da manhã. "Pai!", Rodrigo gritou, correndo em sua direção. "Graças a Deus, você está bem." Antônio se virou ao ouvir a voz do filho, lágrimas de alívio brotando em seus olhos. "Rodrigo, eu não sei onde estou. Achei que estava indo para o trabalho, mas..." Rodrigo abraçou o pai com força, seu coração ainda acelerado pelo susto. "Está tudo bem, pai. Vamos para casa." Guardião, sentindo que sua missão havia sido cumprida, abanou o rabo e lambeu carinhosamente a mão de Antônio. O idoso sorriu fracamente, acariciando a cabeça do cão. "Você nos encontrou, não foi, amigão?", murmurou Antônio. "Bom garoto." De volta à casa, enquanto ajudava o pai a se aquecer com uma xícara de chá, Rodrigo não conseguia parar de pensar no que poderia ter acontecido se Guardião não estivesse lá. A realidade da situação o atingiu com força total. Por mais que quisesse acreditar que as coisas estavam melhorando, a doença de seu pai ainda estava lá, à espreita, pronta para se manifestar nos momentos mais inesperados. Nos dias que se seguiram, Rodrigo implementou novas medidas de segurança. Instalou fechaduras mais seguras nas portas e janelas, e até mesmo um sistema de alarme que o alertaria se alguém saísse de casa durante a noite. Mas sua maior segurança, ele sabia, era Guardião. O incidente serviu como um lembrete doloroso da realidade que enfrentavam, mas também destacou o papel crucial que Guardião desempenhava em suas vidas. O cão parecia ter um sexto sentido quando se tratava de Antônio, sempre alerta e pronto para ajudar. Uma tarde, enquanto Rodrigo corrigia alguns trabalhos de seus alunos, ouviu um som incomum vindo do quarto do pai. Ao se aproximar, viu algo que o deixou sem palavras. Antônio estava tendo um dos seus episódios de agitação, comum em pacientes com Alzheimer, mas Guardião estava lá, com a cabeça gentilmente apoiada no colo do idoso, oferecendo um conforto silencioso. Rodrigo observou maravilhado como a presença do cão acalmava seu pai. Aos poucos, a respiração de Antônio foi se normalizando. Suas mãos deixaram de tremer e uma expressão de paz tomou conta de seu rosto. "Como você faz isso, hein, amigão?",
Rodrigo murmurou para Guardião, que apenas o olhou com seus olhos sábios e abanando o rabo. Intrigado por essa habilidade especial de Guardião, Rodrigo decidiu pesquisar mais sobre o assunto. Descobriu que existiam programas de treinamento para cães de assistência, especializados em ajudar pessoas com Alzheimer e outras formas de demência. Embora Guardião não tivesse passado por nenhum treinamento formal, ele parecia ter um dom natural para isso. Motivado por essa descoberta, Rodrigo começou a trabalhar mais intensamente com Guardião, reforçando comandos básicos e introduzindo novos truques que pudessem ser úteis no cuidado com Antônio. O cão aprendia rapidamente, sempre ansioso para agradar e ajudar. Um dia, enquanto praticavam um novo comando no quintal, Rodrigo notou seu pai observando pela janela, um sorriso genuíno em seu rosto. Era um daqueles momentos raros e preciosos de lucidez total. "Sabe, filho", Antônio disse quando Rodrigo entrou, "ver você com Guardião me lembra de quando você era pequeno e implorava por um cachorro. Lembra como eu sempre dizia que não tínhamos espaço ou tempo?" Rodrigo assentiu, surpreso pela nitidez da memória do pai. "Sim, eu lembro. Fiquei chateado por um bom tempo." Antônio riu suavemente. "E agora olhe para nós. Quem diria que, no fim das contas, seria um cão a nos unir ainda mais?" Aquelas palavras tocaram Rodrigo profundamente. Era verdade. Guardião não era apenas um animal de estimação ou um cuidador para Antônio. Ele era o elo que fortalecia o vínculo entre pai e filho, trazendo momentos de alegria e conexão mesmo nos dias mais difíceis. À medida que os dias se transformavam em semanas, Rodrigo começou a notar outras mudanças sutis. Os vizinhos, que antes olhavam com pena ou evitavam contato, agora paravam para conversar durante os passeios com Guardião. O próprio Rodrigo se sentia menos isolado, encontrando um novo círculo de amizades entre outros donos de cães no parque local. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido em Rodrigo mesmo. O peso constante da preocupação e do estresse começou a diminuir, substituído por uma resiliência renovada. Claro, ainda havia dias difíceis, dias em que Antônio mal reconhecia onde estava, dias de frustrações e lágrimas, mas agora, com o Guardião ao seu lado, Rodrigo sentia que podia enfrentar qualquer desafio. Uma noite, após colocar Antônio para dormir, Rodrigo se sentou na varanda com o Guardião como se tornou seu hábito. Olhando para as estrelas, ele refletiu sobre como sua vida havia mudado nos últimos meses. "Sabe, Guardião", ele murmurou, acariciando as orelhas do cão, "quando você apareceu, pensei que estaríamos salvando você. Mas a verdade é que você nos salvou." Guardião olhou para ele, seus olhos cheios de compreensão e amor incondicional. Naquele momento, Rodrigo sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase o sufocou. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia sozinho nessa jornada. O futuro ainda era incerto. A doença de Antônio continuaria a progredir, trazendo novos desafios e heartaches. Mas agora, com o Guardião como parte de sua família, Rodrigo sentia-se preparado para enfrentar o que viesse. Juntos, pai, filho e seu fiel companheiro canino, eles encontrariam força para os dias difíceis e alegria nos momentos preciosos que compartilhavam. O outono chegou pintando as ruas do bairro com tons de vermelho e dourado. Para Rodrigo, Antônio e Guardião, a mudança de estação trouxe consigo novos desafios e oportunidades inesperadas. Uma tarde fresca de sábado, enquanto passeavam pelo parque local, algo incomum aconteceu. Guardião, normalmente calmo e obediente, de repente ficou alerta, suas orelhas se erguendo. Antes que Rodrigo pudesse reagir, o cão saiu correndo, puxando a coleira com força. "Guardião, volte aqui!" gritou Rodrigo, lutando para manter o equilíbrio enquanto segurava o braço de seu pai. Para sua surpresa, Guardião parou a poucos metros de distância, ao lado de uma mulher que estava sentada em um banco. A mulher, de meia idade e cabelos grisalhos, parecia estar tendo algum tipo de ataque de pânico. Suas mãos tremiam e ela respirava com dificuldade. Guardião, com uma gentileza surpreendente, colocou a cabeça no colo da mulher, olhando para ela com seus olhos compreensivos. O efeito foi quase imediato. A respiração da mulher começou a se acalmar
e ela instintivamente começou a acariciar a cabeça do cão. Rodrigo e Antônio se aproximaram cautelosamente. "Senhora, está tudo bem?" perguntou Rodrigo preocupado. "Desculpe pelo nosso cão, ele normalmente não faz isso." A mulher olhou para cima, um sorriso fraco se formando em seus lábios. "Está tudo bem," ela respondeu, sua voz ainda trêmula. "Na verdade, acho que seu cão acabou de me ajudar muito. Eu estava tendo um ataque de ansiedade e... Bem, ele parece ter sentido isso." Rodrigo ficou impressionado. Não era a primeira vez que Guardião demonstrava uma sensibilidade extraordinária para com as emoções humanas, mas vê-lo ajudar um estranho dessa maneira era algo novo. "Eu sou Marina." A mulher se apresentou, sua voz mais firme agora. "E quem é esse anjo de 4 patas?" "Este é Guardião," respondeu Antônio, surpreendendo Rodrigo com sua lucidez repentina. "E ele realmente é um anjo. Tem nos ajudado muito desde que chegou em nossas vidas." Marina olhou curiosa para pai e filho. "Vocês parecem ter uma história interessante para contar." Nos minutos que se seguiram, Rodrigo e Antônio compartilharam um pouco de sua jornada com o Guardião. Marina ouviu atentamente, seus olhos se iluminando com interesse crescente. "Sabe," ela disse quando terminaram, "eu trabalho como terapeuta ocupacional, especializada em terapia assistida por animais. O que vocês descreveram sobre Guardião é exatamente o tipo de comportamento que procuramos em cães de terapia." Rodrigo sentiu uma onda de excitação. "Cães de terapia? Você acha que Guardião poderia?" Marina assentiu entusiasticamente. "Absolutamente. Com o treinamento adequado, Guardião poderia ajudar muitas pessoas. Pacientes com Alzheimer, como seu pai, mas também pessoas com ansiedade, depressão, até mesmo crianças com autismo." A ideia de Guardião ajudando outras pessoas, assim como havia ajudado a ele e a seu pai, tocou Rodrigo profundamente. Ele olhou para Antônio, buscando sua opinião. "O que você acha, pai? Acha que poderíamos tentar isso?" Antônio sorriu, seus olhos brilhando com uma clareza que se tornara rara nos últimos tempos. "Acho que seria maravilhoso, filho. Guardião nos deu tanto. Seria bom poder compartilhar esse dom com outras pessoas." Nas semanas que se seguiram, Rodrigo e Guardião embarcaram em uma nova jornada. Com a orientação de Marina, eles começaram um programa de treinamento para certificar Guardião como cão de terapia oficial. O processo não foi fácil, exigiu tempo, paciência e dedicação. Rodrigo teve que equilibrar o treinamento de Guardião com seu trabalho e os cuidados com Antônio. Mas a cada pequeno progresso, a cada novo truque aprendido, a excitação crescia. Antônio, por sua vez, parecia florescer com esse novo propósito. Nos seus dias bons, ele ajudava com o treinamento, relembrando comandos e oferecendo petiscos a Guardião. Nos dias ruins, apenas a presença do cão parecia acalmá-lo, ancorando-o no presente. Um dia, durante uma sessão de treinamento no quintal, Rodrigo notou algo extraordinário. Antônio, que havia passado a manhã confuso e agitado, de repente pareceu se transformar. Observando o Guardião realizar um novo truque, o rosto de Antônio se iluminou com um sorriso de puro deleite. "Lembra quando você era pequeno, Rodrigo?" ele disse, sua voz carregada de emoção. "Você sempre quis um cachorro. Eu dizia que não tínhamos espaço, que era muita responsabilidade. Mas olhe para nós agora." Rodrigo sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Eram momentos como esse, flashes de clareza e conexão, que tornavam toda a luta vale a pena. "É verdade, pai. Quem diria que precisaríamos esperar tanto tempo para realizar esse sonho?" Antônio riu suavemente. "Às vezes, as melhores coisas da vida chegam quando menos esperamos, como Guardião. Como você cuidando de mim." Naquela noite, depois de colocar Antônio para dormir, Rodrigo sentou-se na varanda com o Guardião, como se tornou seu hábito. Refletindo sobre as palavras de seu pai, ele se deu conta de quanto sua vida havia mudado nos últimos meses. O que começara como uma luta solitária para cuidar de um pai com Alzheimer havia se transformado em algo mais. Com o Guardião, eles não eram apenas cuidador e paciente, mas uma família unida, enfrentando os desafios juntos. E agora, com a perspectiva de Guardião se tornando um cão de terapia, parecia que seu pequeno núcleo familiar estava prestes a crescer ainda mais
tocando as vidas de outras pessoas que precisavam de ajuda. Guardião, como se sentisse os pensamentos de Rodrigo, apoiou a cabeça em seu joelho, olhando para ele com aqueles olhos cheios de compreensão. Rodrigo sorriu, acariciando as orelhas do cão. "Obrigado, amigão", ele murmurou, "por tudo." À medida que a noite avançava, Rodrigo se permitiu sonhar com o futuro. Ele imaginou o Guardião trazendo conforto a crianças em hospitais, acalmando idosos em asilos, ajudando pessoas com ansiedade a enfrentar seus medos. E em cada cenário, ele via seu pai, sorrindo com orgulho. Claro, o caminho à frente não seria fácil. A doença de Antônio continuaria a progredir, trazendo novos desafios. O treinamento de Guardião exigiria tempo e esforço. Equilibrar tudo isso com seu trabalho e vida pessoal seria uma batalha constante. Mas pela primeira vez em muito tempo, Rodrigo não se sentia sobrecarregado por essas preocupações. Em vez disso, sentia-se energizado, cheio de propósito. Porque agora ele sabia que não estava sozinho nessa jornada. Tinha seu pai, nos bons e maus momentos. Tinha Guardião, um companheiro leal e uma fonte constante de conforto. E agora, com essa nova aventura no horizonte, sentia que estavam prestes a fazer parte de algo maior que eles mesmos. Enquanto as estrelas brilhavam no céu noturno, Rodrigo fez uma promessa silenciosa. Não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos, pai, filho e seu fiel Guardião. Que no processo, talvez pudessem trazer um pouco de luz e esperança para o mundo ao seu redor. Com esse pensamento reconfortante, Rodrigo se levantou, chamando o Guardião para dentro. Amanhã seria um novo dia, cheio de possibilidades, e eles estavam prontos para enfrentá-lo juntos. Em uma manhã de inverno particularmente gelada, Rodrigo acordou com o som de tosses vindas do quarto de seu pai. Alarmado, ele correu para ver o que estava acontecendo. Encontrou Antônio sentado na cama, o rosto pálido e suado, lutando para respirar entre acessos de tosse. "Pai, o que foi? Está sentindo alguma coisa?" perguntou Rodrigo, a preocupação evidente em sua voz. Antônio tentou responder, mas outro acesso de tosse o impediu. Guardião, que havia seguido Rodrigo até o quarto, soltou um ganido baixo e pulou na cama, deitando-se ao lado de Antônio em um gesto de conforto. Sem perder tempo, Rodrigo chamou uma ambulância. As horas que se seguiram foram um borrão de sirenes, corredores de hospital e conversas tensas com médicos. O diagnóstico veio como um choque. Pneumonia, uma condição particularmente perigosa para idosos, especialmente aqueles com Alzheimer. "Vamos precisar interná-lo", explicou o Dr. Mendes, o médico responsável. "A pneumonia é grave e, considerando a condição do seu pai, precisamos monitorá-lo de perto." Rodrigo assentiu, sentindo como se o chão tivesse sido arrancado de seus pés. "Posso ficar com ele?" perguntou sua voz tremendo ligeiramente. O médico hesitou. "Você pode visitá-lo durante o horário de visitas, mas..." "Doutor", Rodrigo interrompeu, "meu pai tem Alzheimer. Ele fica confuso e assustado em ambientes desconhecidos. Por favor, deixe-me ficar com ele." Após uma breve discussão, o doutor Mendes concordou em fazer uma exceção, permitindo que Rodrigo ficasse no quarto com Antônio, fora do horário de visitas. Os dias que se seguiram foram uma montanha-russa de emoções. Antônio oscilava entre momentos de lucidez e períodos de confusão total. Em seus piores momentos, ele não reconhecia onde estava ou por que estava ali, chamando por Rodrigo, mesmo quando este estava ao seu lado. Foi durante um desses episódios particularmente difíceis que Rodrigo teve uma ideia. Aproveitando um momento em que Antônio finalmente adormecera, ele ligou para Marina, a terapeuta ocupacional que haviam conhecido no parque. "Marina", ele disse, assim que ela atendeu, "preciso de sua ajuda. É sobre Guardião." Depois de explicar a situação, Rodrigo fez seu pedido. "Sei que Guardião ainda não completou o treinamento como cão de terapia, mas você acha que haveria alguma chance de conseguirmos permissão para ele visitar meu pai no hospital? Acho que isso poderia realmente ajudar." Houve um momento de silêncio do outro lado da linha antes que Marina respondesse. "Não vai ser fácil, Rodrigo. Há muitas regulamentações sobre animais em hospitais, mas deixe-me ver o que posso fazer."
Nos dias que se seguiram, enquanto Antônio lutava contra a pneumonia, Marina moveu montanhas. Ela falou com administradores do hospital, apresentou estudos sobre os benefícios da terapia assistida por animais e, finalmente, conseguiu uma autorização especial para uma visita de guardião. O dia da visita amanheceu frio, mas claro. Rodrigo levou o guardião ao hospital, o coração acelerado com uma mistura de ansiedade e esperança. Ao entrarem no quarto, Antônio estava tendo um de seus momentos de confusão, murmurando incoerentemente e puxando os tubos e fios conectados a ele. Mas então, algo mágico aconteceu. Assim que Guardião entrou no campo de visão de Antônio, o idoso parou. Seus olhos, antes vagos e assustados, focaram-se no cão. Um sorriso fraco, mas genuíno, surgiu em seu rosto. "Guardião?" Ele chamou, sua voz rouca, mas clara. "É você, garoto?" Guardião, como se entendesse a importância do momento, aproximou-se calmamente da cama. Com cuidado, ele apoiou a cabeça no colchão, permitindo que Antônio o acariciasse. O efeito foi imediato e profundo. A agitação de Antônio diminuiu, sua respiração se acalmou e, pela primeira vez em dias, ele pareceu verdadeiramente presente. "Rodrigo!" Ele chamou, virando-se para o filho com uma clareza que há muito não demonstrava. "Você trouxe Guardião." "Obrigado, filho." Rodrigo sentiu as lágrimas brotarem em seus olhos. "Claro, pai. Ele estava com saudades de você." Nos minutos que se seguiram, algo extraordinário aconteceu. Antônio começou a conversar, não apenas frases soltas ou confusas, mas uma conversa real. Ele falou sobre como sentia falta de casa, sobre como as enfermeiras eram gentis, sobre como estava orgulhoso de Rodrigo por cuidar tão bem dele. O Dr. Mendes, que passara para verificar Antônio, ficou boquiaberto com a transformação. "Isso é notável", ele murmurou, observando a interação entre Antônio e Guardião. "Nunca vi nada assim antes." A visita de Guardião, embora breve, teve um impacto duradouro. Nos dias que se seguiram, Antônio mostrou uma melhora significativa. Sua confusão diminuiu, ele se tornou mais cooperativo com os tratamentos e sua condição física começou a melhorar mais rapidamente. Impressionado com os resultados, o Dr. Mendes autorizou visitas regulares de Guardião. Cada visita parecia trazer Antônio mais de volta a si mesmo, ancorando-o no presente e dando-lhe força para lutar contra a doença. Para Rodrigo, ver a transformação de seu pai foi uma experiência profundamente emocional. Era como se Guardião tivesse encontrado uma chave para uma porta que eles pensavam estar permanentemente trancada. Uma tarde, enquanto Antônio cochilava com Guardião deitado aos pés de sua cama de hospital, Rodrigo teve uma conversa reveladora com Marina, que viera observar uma das sessões. "Sabe, Rodrigo," ela disse, sua voz suave, mas cheia de admiração, "o que estamos vendo aqui é realmente especial. A conexão entre Guardião e seu pai é algo raro e precioso." Rodrigo assentiu, sentindo um nó na garganta. "Ele trouxe meu pai de volta para mim," disse simplesmente. Marina sorriu, colocando uma mão reconfortante no ombro de Rodrigo. "E isso é apenas o começo. Pense em quantas outras vidas Guardião poderia tocar dessa maneira." Naquele momento, olhando para seu pai dormindo pacificamente com o Guardião ao seu lado, Rodrigo sentiu uma onda de gratidão e propósito o invadir. Eles haviam enfrentado desafios inimagináveis, mas também haviam descoberto uma força que não sabiam possuir. E agora, com o Guardião ao seu lado, parecia que estavam no limiar de algo ainda maior. Uma chance não apenas de enfrentar suas próprias lutas, mas de fazer uma diferença real na vida de outras pessoas. A primavera chegou, trazendo consigo não apenas o desabrochar das flores, mas também uma nova fase na vida de Rodrigo, Antônio e Guardião. Após semanas de recuperação no hospital, Antônio finalmente recebeu alta, retornando para casa com uma força renovada e uma determinação surpreendente. O impacto das visitas de Guardião durante a internação havia sido tão significativo que o Dr. Mendes, impressionado, decidiu iniciar um programa piloto de terapia assistida por animais no hospital. Marina, a terapeuta ocupacional, foi convidada para liderar o projeto, e ela não hesitou em convidar Rodrigo e Guardião
para fazerem parte dessa iniciativa pioneira. É uma oportunidade incrível, explicou Marina, seus olhos brilhando de entusiasmo durante uma reunião em sua clínica. Poderíamos ajudar tantas pessoas, Rodrigo. Pacientes com Alzheimer, crianças com autismo, pessoas lidando com depressão e ansiedade. Rodrigo ouvia atentamente, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. A ideia de guardião ajudando outras pessoas como havia ajudado seu pai era emocionante, mas ele não podia deixar de se preocupar com as implicações práticas. Eu adoraria participar, Marina, ele respondeu hesitante. Mas como vou conciliar isso com meu trabalho na escola e os cuidados com meu pai? Foi Antônio, que estava sentado quieto até então, quem surpreendeu a todos com sua resposta. Filho, ele disse, sua voz mais firme do que havia sido em meses. Acho que você deveria fazer isso. Eu estou me sentindo muito melhor agora, e a dona Zulmira pode me ajudar quando você não estiver em casa. Além disso, ele acrescentou com um sorriso travesso, acho que também posso dar uma mãozinha com o treinamento de guardião. Rodrigo olhou para o pai, emocionado. Eram momentos como esse, de clareza e determinação, que se tornavam cada vez mais frequentes desde a chegada de guardião em suas vidas. Ele percebeu que não podia deixar passar essa oportunidade. Tudo bem, ele concordou finalmente, um sorriso se espalhando em seu rosto. Vamos fazer isso. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa de atividades. Rodrigo mergulhou de cabeça no treinamento avançado com o guardião, aprendendo técnicas específicas para trabalhar com diferentes grupos de pacientes. Antônio, fiel à sua palavra, participava ativamente, muitas vezes servindo de paciente para que guardião praticasse. O progresso de guardião foi notável. Ele aprendeu a reconhecer sinais sutis de ansiedade ou agitação em pessoas, a oferecer conforto sem ser intrusivo e até mesmo a realizar tarefas simples como trazer objetos ou pressionar botões de emergência. Paralelamente, Rodrigo trabalhou com a administração da escola, onde lecionava para ajustar seu horário, permitindo que ele dedicasse algumas tardes por semana ao programa no hospital. Seus colegas e alunos, ao saberem do projeto, mostraram-se incrivelmente solidários, alguns até se oferecendo para ajudar com aulas extras ou atividades para os alunos. Finalmente, chegou o grande dia. A primeira visita oficial de guardião como cão de terapia certificado ao hospital. Rodrigo estava nervoso, mas a presença calma e confiante de guardião ao seu lado o tranquilizava. A primeira parada foi na ala pediátrica. Ali, guardião trabalhou sua magia com crianças que enfrentavam longos períodos de internação. Ele realizou truques que arrancaram risadas de crianças que não sorriam há semanas. Ofereceu conforto silencioso a pequenos pacientes assustados com procedimentos médicos e até mesmo motivou uma garotinha a dar seus primeiros passos após uma cirurgia, caminhando lentamente ao lado dela pelo corredor. Em seguida, visitaram a ala geriátrica, onde muitos pacientes lutavam contra a solidão e a confusão, assim como Antônio havia feito. A presença de guardião trouxe luz a olhos cansados, despertou memórias há muito esquecidas em mentes nebulosas e ofereceu um momento de paz e conexão para aqueles que se sentiam isolados do mundo. Ao final daquele primeiro dia, Rodrigo estava exausto, mas profundamente emocionado. Vendo o impacto que guardião teve em tantas vidas em apenas algumas horas, ele sentiu que haviam encontrado uma nova vocação. Voltando para casa, Rodrigo mal podia esperar para contar a Antônio sobre o dia. Para sua surpresa, encontrou o pai na varanda, lúcido e ansioso por notícias. E então, como foi? Perguntou Antônio, seus olhos brilhando de curiosidade. Rodrigo se sentou ao lado do pai, guardião deitando-se aos pés deles, e começou a relatar os eventos do dia. À medida que falava, ele notou algo extraordinário. Antônio não apenas ouvia atentamente, mas fazia perguntas pertinentes, comentava e até mesmo dava sugestões para futuras visitas. Sabe, filho, Antônio disse após Rodrigo terminar seu relato, ver você e guardião fazendo essa diferença na vida das pessoas me faz sentir que, de alguma forma, eu também estou contribuindo. Como se, através de vocês, eu pudesse continuar fazendo algo de bom no mundo. Rodrigo sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Pai,
Você contribui mais do que imagina. Foi você quem me ensinou sobre compaixão, sobre cuidar dos outros. E foi você quem teve a coragem de trazer Guardião para nossas vidas, mesmo quando eu estava hesitante. Antônio sorriu, estendendo a mão para acariciar Guardião. Somos uma boa equipe, não somos? Nós três. Naquele momento, sentados na varanda sob o céu estrelado da primavera, Rodrigo sentiu uma profunda sensação de paz e propósito. Os desafios que enfrentavam, a doença de Antônio, as demandas do novo projeto no hospital, o equilíbrio com seu trabalho na escola, pareciam menos assustadores quando encarados juntos. Guardião, como se sentisse a importância do momento, levantou a cabeça e olhou para os dois, seus olhos cheios de amor e lealdade. Rodrigo sorriu, sabendo que não importava o que o futuro reservasse, eles enfrentariam juntos, pai, filho e seu fiel guardião. À medida que a noite avançava, Rodrigo permitiu-se sonhar com as possibilidades que se abriam à frente. O programa no hospital era apenas o começo. Talvez um dia pudessem expandir o projeto para escolas, asilos, centros de reabilitação. Quem sabe quantas vidas poderiam tocar, quantas pessoas poderiam ajudar. Com Guardião ao seu lado e o apoio inabalável de seu pai, Rodrigo sentiu que estavam no limiar de algo verdadeiramente especial. Uma jornada que havia começado com dor e incerteza estava se transformando em uma missão de esperança e cura, não apenas para eles, mas para todos aqueles cujas vidas tocariam ao longo do caminho. E assim, sob o manto da noite primaveril, 3 corações batiam em uníssono, unidos por laços de amor, lealdade e um propósito compartilhado.